Olha só onde o VS Ranking chegou, subimos na vida. O VS Ranking de hoje está sendo gravado aqui no Hotel da Seleção Brasileira, em New Jersey, Estados Unidos, durante a Copa do Mundo. Você imaginava que o VS Ranking ia estar aqui na Copa do Mundo? Mas estamos aqui e hoje com um programa fantástico. A relação, o top 10, os 10 maiores jogadores brasileiros em Copas do Mundo depois do Pelé. É o tema do programa de hoje, depois da vinheta. Antes da gente começar, tem o número VSR, o chefe tá ali olhando e já cobrando. Cadê o número VSR? O número VSR de hoje é 6. É uma estatística inusitada, é uma estatística boba, tola, inútil, mas vocês amam, então tá aqui 6. Sabe o que é? No fim do programa eu te respondo. E a gente começa na 10ª posição, os 10 maiores jogadores brasileiros em Copa do Mundo pós-Pelé, com ele, Neymar. Até aqui, 3 Copas do Mundo vestindo a camisa 10 da seleção brasileira. Aqui será a 4ª Copa em que ele veste a camisa 10. Até então, 8 gols, 3 assistências, grandes atuações, sempre marcadas por problemas físicos. Em 2014, aquela joelhada criminosa do Zúñiga acabou com a Copa do Neymar. Em 2018, ele chega se recuperando da fratura no 5º metatarso. Em 2022, ele sofre uma lesão de tornozelo logo na estreia contra a Sérvia. E mesmo assim, grandes atuações e que ficaram faltando essas atuações serem coroadas com título, mas quem sabe não é nesta Copa aqui dos Estados Unidos, do Canadá e do México. 10ª posição, abrimos o VS Ranking de hoje com o Neymar. Na 9ª posição vem Ronaldinho Gaúcho. Campeão uma vez, sendo muito importante naquele título em 2002, fez 2 gols, deu 3 assistências, jogou bem para quem estava na sua primeira Copa do Mundo, inclusive no jogo que talvez tenha sido o mais difícil do Brasil na Copa, aquele jogo contra a Inglaterra. Ele faz uma jogadaça com direita pedalada, dá assistência para o Rivaldo e depois faz o gol de falta, que muita gente acha que foi sem querer, mas o Ronaldinho já sabia que o Seaman ficava adiantado. Então, você acredita no que você quiser. Tem gente que acha que foi sem querer, tem gente que acha que foi por querer. Eu acho que ele quis dar no gol. Não sei se era para botar a bola lá no ângulo, mas ele quis. A nota dele só fica mais baixa porque em 2006 ele chega como melhor do mundo, bola de ouro, e a Copa dele é muito ruim, com apenas 1 assistência. Mas, no geral, é um jogador que foi muito bem na Copa de 2002. No todo, 2 gols, 4 assistências em Copa do Mundo, 9º lugar no VS Ranking de hoje. Na 8ª posição, vamos reconhecer e premiar o goleiro Taffarel. Um dos símbolos de seleção brasileira dos anos 90 para cá, titular em 3 Copas do Mundo, no total 18 jogos, um dos brasileiros que mais entrou em campo em Copa do Mundo e sendo um goleiro importantíssimo, tanto em 94 quanto na caminhada do vice-campeonato em 98. Em 98, ele defende os pênaltis contra a Holanda na semifinal. Em 94, contra a Itália na final. Então, é um jogador muito importante e um jogador símbolo de seleção brasileira, porque, em via de regra, sempre jogou mais com a camisa da seleção do que com a camisa dos clubes. Taffarel, 8º lugar. Na 7ª posição aparece Roberto Carlos, titular do Brasil em 3 Copas do Mundo. Jogou relativamente bem em 98, foi muito bem, uma segurança defensiva e também muita participação ofensiva na Copa de 2002. Em 2006 deixou um pouquinho a desejar, mas sem dúvida um jogador importantíssimo nessa trajetória do Brasil em Copas do Mundo neste século. No total, 17 jogos, 1 gol naquela partida contra a China em 2002 e também um jogador histórico. Qualquer seleção de maiores de todos os tempos aparece o nome do Roberto Carlos cogitado, e também na seleção brasileira, campeão em 2002, um jogador importantíssimo, finalista em 98, tinha que estar no VS Ranking de hoje. Na 6ª posição, eu escolhi o capitão Dunga. Muito justo o Dunga estar nessa lista, porque no Brasil as pessoas acho que subestimam muito o Dunga. Tem muita gente que coloca e quer ligar o nome do Dunga a futebol feio, que eu não concordo, eu discordo. Por exemplo, os números do Dunga de eficiência no meio-campo.
na Copa de 94 foram melhores do que a do Xavi em 2010. Sempre foi um jogador muito importante para o funcionamento do meio-campo da seleção brasileira, tanto na Copa de 94 quanto na Copa de 98. Em 94 deu uma assistência, em 98 deu 2 assistências, além do aspecto liderança, que ele foi um super líder em 94 e em 98. No fim, tanto o título em 94 quanto a campanha em 98 serviu para fazer justiça, porque era injusto o Dunga sair da Copa de 90 como o rosto do fracasso naquela Copa. Chamar de era Dunga foi algo muito errado e que puniu demais um jogador que não pediu para ser eleito, para ser rotulado como o rosto daquela seleção na era Dunga. Eu acho o Dunga um dos grandes meio-campistas no sentido de referência, de imposição, no sentido de participação em Copas do Mundo. Merecidíssimo, ele está aqui no VS Ranking. Na quinta posição dos maiores jogadores brasileiros em Copa do Mundo pós-Pelé, aparece, claro, Bebeto. Sempre cotado como um coadjuvante, primeiro do Romário, depois do Ronaldo, a gente está falando de um dos grandes jogadores da história da seleção brasileira. No total, 15 jogos em Copa do Mundo, 10 participações em gols, 6 gols marcados e 4 assistências. Um complemento perfeito ao Romário em 94. E em 98, depois do corte do Romário, apareceu como um jogador capaz de entregar o que o time precisava, mesmo não estando mais no auge da sua carreira, já sendo um veterano, participando bem naquela dupla junto com o Ronaldo. O Bebeto é um jogador que não tem todo o reconhecimento que ele merece. Foi importantíssimo em 2 Copas do Mundo, em 94 e em 98. Em 90 ele também era reserva, jogou apenas um jogo. Um jogador de 3 Copas do Mundo e que sempre produziu muito no maior palco do futebol mundial. Estamos nos últimos 4 jogadores desse VS Ranking. Foi muito difícil, foi muito complicado escolher a ordem aqui. E na 4ª posição vai ficar o Romário. Por quê? Porque, curiosamente, na prática, o Romário só teve uma Copa do Mundo que ele disputou. Ele foi a 2. A de 90, ele estava se recuperando de uma fratura no pé, então ele já foi ali muito longe das condições ideais. Em 98 ele foi cortado, eu acho que dava para ele ter continuado, e o mundo nunca vai ver e vai sempre projetar o que teria sido a Copa do Mundo de Romário e Ronaldo em 98, e em 2002 o Filipão decidiu não levar o Romário, coisa que na época me deixou revoltado, mas que a gente não pode nem falar muita coisa porque o Filipão e aquela seleção trouxeram o pentacampeonato, mas teria sido mais legal com o Romário. Mas no ponto de vista da Copa que o Romário jogou, é uma Copa galáctica, né? O Mundial do Romário em 94 é uma coisa assombrosa. 7 jogos, 5 gols, 1 assistência. A assistência dele é uma jogada fantástica contra os Estados Unidos, destravando um jogo que estava apertadíssimo. Foi eleito o melhor da Copa, foi eleito o melhor do mundo. Então, assim, é uma Copa fenomenal. É uma daquelas Copas que você lembra. A Copa de 94 é a Copa do Romário, embora aquele time fosse muito coletivo. Então, por isso, 4º lugar pro baixinho. Na 3ª posição vem o que eu penso até aqui ser o maior camisa 10 do Brasil em Copas pós-Pelé. Tô falando do Rivaldo. O que o Rivaldo jogou nas Copas de 98 e 2002, em 2002, para mim e pro Filipão, que comandou aquela seleção, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa. Em 98, ele jogou muito num time meio desarrumado, num time com alguns problemas ali para funcionar, para fazer jogar. A gente viu o Rivaldo jogar muito e fazer gol, dar assistência. Então a gente está falando de um jogador fantástico dentro da Copa do Mundo e que foi central para o Brasil ser finalista em 98 e ganhar em 2002. No total, 14 jogos, 8 gols, 3 assistências. O Rivaldo vai para o pódio, 3º lugar. Na 2ª posição vem o capitão Cafu. São 4 Copas do Mundo, 3 finais, 2 títulos, em que ele jogou nos 2. Era reserva do Jorginho e jogou também na lateral esquerda naquele jogo contra os Estados Unidos em 94. Jogou a final porque o Jorginho se machucou. Em 98 foi um personagem importante do Brasil, vice-campeão, e em 2002 não só campeão como capitão. Foi em 2006 talvez não devesse ter ido, mas enfim,
um jogador fantástico, um líder, uma referência e um exemplo de superação de volta por cima, porque em determinado momento da carreira o Cafu sempre foi muito criticado. E ele mostrou que a resiliência pode formar um grande campeão, um grande líder. E o Cafu, para mim, o segundo maior jogador do Brasil em Copas do Mundo pós-Pelé. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, imagino que vocês já soubessem disso, imagino que vocês já tivessem essa percepção, é Ronaldo Fenômeno. Também com 2 títulos, com o detalhe de que em 94 ele não entrou em campo, mas ele é campeão, estava convocado. Em 98, uma Copa excelente, não à toa foi eleito pela FIFA o melhor jogador da Copa, e prêmio dado antes da final, mas não é nenhum absurdo. Ele fez 4 gols e deu 3 assistências. E em 2002, numa das maiores epopeias e dos maiores exemplos de superação da história, o Ronaldo Fenômeno conseguiu liderar e ser o artilheiro da Copa com 8 gols e conseguir fazer os 3 últimos gols do Brasil naquela Copa. O gol da vitória contra a Turquia na semifinal e os 2 gols contra a Alemanha na final. Em 2006 ainda foi já tendo problemas ali com peso, tendo problemas físicos e mesmo assim fez 3 gols para virar naquele momento o maior artilheiro da história das Copas. Então a gente tem Ronaldo Fenômeno como o maior brasileiro em Copas do Mundo pós-Pelé. Pra gente fechar, tem o VS Ranking, a explicação eu tinha dito que era 6. 6 minutos demora, em média, para fazer o corte cascão. Se tem uma coisa do Ronaldo que não ficou legal na Copa de 2002, é o corte cascão, né? Aquele corte é bem esquisito, é bem complicado, mas, em média, um barbeiro de qualidade leva 6 minutos para fazer o corte cascão. Vai lá no seu barbeiro e pergunta quanto tempo ele demoraria para fazer o corte cascão em você, hein? E assim a gente fecha o VS Ranking de hoje. Na semana que vem, mais um programa sensacional com o tema de Copa do Mundo. Te espero. Agora é deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. Valeu, tchau!